A notícia tem mais o caráter informativo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Adição é o mesmo que multiplicação. Verdadeiro ou falso? Falso. Verbo transitivo indireto precisa de preposição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A tese é o assunto a ser defendido a favor ou contra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Autorretratos são características físicas e psicológicas de si mesmo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Conotação tem um sentido real, concreto. Exemplo: a pedra foi jogada no vidro. Verdadeiro ou falso? Falso. Linguagem formal é a do dia a dia. Ou seja, pra, tá, cara, etc. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Maria e Pedro são amigos. Possui somente uma oração. Verdadeiro ou falso? São do verbo ser. Verdadeiro. Eufemismo quando quero suavizar a notícia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Biografia é uma descrição da vida de alguém. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. João é muito estudioso. Predicado: é muito estudioso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Carlos quer ser jogador de futebol. Predicativo do sujeito: verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ser. Verbo de ligação. Fake news são feitas para melhorar o mundo da publicidade. Verdadeiro ou falso? Falso. Memórias são fatos ocorridos no tempo e no espaço. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Citação indireta, paráfrase, é dizer com suas palavras o que o autor de referência disse. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Linguagem não verbal é aquela que possui desenhos, placas, símbolos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Cartoon conta somente sobre comportamento animal. Verdadeiro ou falso? Falso. Causa e consequência. Exemplo: João foi andar de bicicleta, caiu e machucou a perna. Causa: João foi andar de bicicleta. Consequência: caiu e machucou a perna. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Denotação tem um sentido imaginário, fictício. Exemplo: estou voando para os seus braços. Verdadeiro ou falso? Falso. Infográfico, gráficos com informações curtas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro.
Meme é um humor que viraliza na internet. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Parafrasear consiste em condensar as ideias de um texto, com palavras diferentes, para não se tornar um plágio. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. As letras maiúsculas reforçam uma ideia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela gosta muito de jogar vôlei. O sujeito gosta muito de jogar vôlei. Verdadeiro ou falso? Falso. Reportagem aprofunda-se mais o assunto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Discurso de ódio, o mesmo que tratar todos igualmente, sem dispensá-los. Verdadeiro ou falso? Falso. Ironia, quando fala algo na verdade queria dizer isso mesmo. Verdadeiro ou falso? Falso. Citação direta é aquela que transcreve parte de uma obra, com as palavras do autor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O travessão não acrescenta informação. Verdadeiro ou falso? Falso. Aspas, reproduzem a fala. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A linguagem científica possui dados, gráficos, pesquisas, fala de autoridades. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Autobiografia é uma descrição de outra pessoa. Verdadeiro ou falso? Falso. Tirinhas são HQs curtas em jornais, revistas, internet. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Fato, algo real, concreto. Opinião, cada um possui a sua. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Linguagem arcaica. É o mesmo que antiga, passado, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Descrição não precisa de muitos detalhes. Verdadeiro ou falso? Falso. O artigo de opinião possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Variações linguísticas são falas de regiões geográficas, classe social no contexto da comunicação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os parênteses evidenciam algo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verbo transitivo direto não precisa de preposição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Hipérbole é um exagero. Exemplo, comprei 1 milhão de doces. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Marcas de expressividade são cor de olhos, cabelo, expressões físicas,
psicológicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Diário pessoal é algo íntimo, do dia a dia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Linguagem verbal é escrita ou falada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Preconceito linguístico é o mesmo que preconceito racial. Verdadeiro ou falso? Falso. O conto é uma história longa do dia a dia. Verdadeiro ou falso? Falso. Linguagem formal é o mesmo que culta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Anedotas, histórias de humor longas. Piadas são curtas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Oposição é uma ideia a favor do assunto. Verdadeiro ou falso? Falso. A charge não está presente nos jornais. Verdadeiro ou falso? Falso.